Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valcilândia e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências sobre conhecimentos tradicional dos povos amazônicos. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou sobre o conhecimento que os povos amazônicos têm. Quais são os povos amazônicos? Os seringueiros, os índios, os ribeirinhos. Esses conhecimentos que eles trazem ao longo de sua história, passado de geração por geração, são conhecimentos embasados no que eles acreditam e também naquilo que eles já experienciaram, já vivenciaram durante a vida deles, né? E aí eles vão criando técnicas para poder, mesmo de sobrevivência. E essas técnicas vão passando de geração em geração, de pai para filho. Assim como os índios contam histórias, lendas para explicar alguns fenômenos da natureza, eles se baseiam também nesses fenômenos para fazerem fazer algumas coisas. Por exemplo, eles se baseiam na Lua. Algumas fases da Lua são para um tipo de plantação. Só que a gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre a Lua e suas fases. O planeta Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, atrás somente do Sol, a Lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes, que são as fases da Lua. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova ou crescente. Vocês se lembram que na aula anterior a gente falou sobre o dia e a noite, né? E agora a gente vai falar sobre essas fases da Lua. Aí mais para frente a gente vai ver o que essas fases da Lua têm a ver com o cultivo de algumas plantas. Vamos lá? Agora a gente vai passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre essas fases da Lua, como que ela ocorre, tá bom? Vamos lá? Há uma região da órbita lunar em torno da Terra onde praticamente nenhuma parte da luz solar é refletida de nosso satélite para o nosso planeta. A Lua está direcionada para os lados do Sol e por isso mesmo permanece tecnicamente invisível. Essa é a fase que chamamos de nova. A Lua nova continua recebendo a luz do Sol, só que a gente não vê por causa da nossa posição. Rigorosamente, isso corresponde a um instante e uma posição no movimento da Lua. O que aparece no crescente é a porção visível da parte iluminada da Lua. Depois da nova, em cerca de uma semana, chega o 4º crescente. Nesse ponto, no planeta Terra, estamos vendo metade da metade iluminada da Lua, ou seja, 1/4 da Lua. Por isso, chamamos essa posição de 4º crescente. Depois de uma semana, mais ou menos, a Lua está oposta ao Sol em relação ao observador aqui da Terra. A metade que nós vemos do nosso satélite está totalmente iluminada, está cheia de luz, sendo refletida para nós. Rigorosamente falando, existem momentos precisos para cada uma das fases, mas as pessoas, em geral, costumam estender os nomes das fases mais notáveis por até uma semana, ou no mínimo, alguns dias. Depois da lua cheia, as posições relativas do Sol e da Lua provocam a redução da área iluminada visível do nosso satélite em relação à Terra, o que corresponde ao minguante, passando pelo 4º minguante até retornar à fase de nova em cerca de mais 2 semanas. Todo o período demora perto de 29 dias e meio. Pensando nos horários em que vemos a Lua no céu, podemos tomar como referência o pôr do Sol.
Perto da fase de nova, a Lua estará na direção do Sol. Isso significa que quando o Sol se puser, a Lua estará na mesma direção dele, nos primeiros dias desse ciclo. Quando a Lua estiver no crescente, ainda estará relativamente próxima do Sol. Na medida em que os dias passarem, o Sol vai se pôr e a Lua aparecerá cada vez mais alta no céu. Isso ocorre devido ao seu movimento próprio na direção oposta ao movimento aparente de todo o céu. Na lua cheia, ela nasce quase no pôr do sol e passa praticamente toda a noite brilhando. Na sequência desse movimento, a lua segue nascendo cada vez mais tarde, até que chega a passar o dia todo no céu. Ela brilha o suficiente para ser visível contra o céu azul do dia. Muito bem. Como vocês viram, as fases da Lua têm toda uma explicação, né? O porquê que ela ocorre. Como a gente viu na aula anterior, as fases da Lua se dá pelo movimento tanto da Terra quanto da Lua, né? Todas as duas têm um movimento. A Terra tem um movimento de rotação e a Lua também tem um movimento dela, onde ela gira em torno da Terra e gira em torno de si mesma, certo? E aí esse movimento faz com que haja fases por conta da iluminação do Sol na Lua, que a gente viu também que a Lua não emite luz própria. A luz que ela emite, a luz que a gente vê no céu, é a luz que vem do Sol. Então, essa luz que ela emite faz com que, em determinada época do mês, a gente veja ela de uma forma, ou veja ela totalmente, ou parcialmente, ou somente o círculo dela. E essas observações também já eram feitas pelos povos tradicionais. Eles observavam a fase da Lua, né, no seu dia a dia, aliás, nas suas noites, né, quando eles olhavam para o céu, eles viam a diferença entre cada momento da Lua no céu. E aí, eles descobriram que as fases da Lua tinham influência diretamente com a plantação. E foram descobrindo, e como eu falei para vocês, experimentando, descobriram que cada fase tem uma boa plantação. Por exemplo, quando a gente viu lá que tem a lua minguante, essa lua tem uma influência sobre a plantação. Quando a gente falou sobre a lua nova, ela também tem uma influência sobre a plantação. E aí eles foram fazendo essas observações conforme a lua e conforme o tipo de plantação que eles queriam, o tipo de colheita, certo? A ciência mais tarde descobriu o porquê que isso acontecia. Ela descobriu que a luz que o Sol refletia na Lua fazia com que a Terra emitisse energia, força, e isso tudo atuava sobre as plantas e os animais. A cada 7 dias, a Lua tem uma fase, como a gente viu no vídeo, né? E cada fase tem diferentes níveis de influência para determinado conjunto de plantas. Na Lua minguante, essa fase da Lua minguante, eles descobriram que era boa para plantar raízes, porque na Lua minguante, a energia ou força contida na Terra tende a descer, né? A descer, e a gente sabe que a raiz, ela cresce dentro da Terra. Então, essa fase da Lua minguante é boa para plantar raízes. Que tipo de raízes? As beterrabas, rabanete, cenoura, batata, mandioca, que é muito utilizada pelos índios. E eles descobriram que nessa fase da Lua minguante, é a fase boa para plantar raízes. Lá na Lua Nova, eles descobriram que a Terra, a Lua já tem uma influência diferente sobre a Terra.
a seiva, que é o sangue das plantas, se manifesta em maior quantidade no caule da planta, em direção aos ramos. Nessa fase, eles descobriram que é melhor plantar o couve, a cebolinha, o espinafre, que são as plantas que precisam de mais a seiva, que é o sangue, né? Que precisa crescer acima da terra. Na lua crescente, eles descobriram que é muito boa para plantar plantas que a gente consome o caule, por exemplo, o tomate, o quiabo, a berinjela, essa plantação é boa nessa fase da lua crescente. Na lua cheia, eles descobriram que a lua tem uma força bem mais forte sobre a terra. Então, eles descobriram que é melhor plantar nessa fase hortaliças e as flores, porque com a maior influência, exercendo uma maior força, a gente teria uma plantação no caso de flores melhores, elas iam florescer melhor, iam crescer mais. Então, cada fase eles foram descobrindo o que plantar em cada fase da lua e descobrindo que assim como o sol, que traz nutrientes para a planta, que ilumina, a lua também traz benefícios para a plantação. E isso eles foram descobrindo ao longo das experiências que eles iam adquirindo e passando sempre de geração em geração as suas experiências. Esses conhecimentos que os povos trazem são muito importantes, né? Através deles que hoje em dia os cientistas com suas pesquisas puderam constatar a veracidade do que eles vinham falando antes. Então, a gente percebe aí que a ciência e o conhecimento tradicional sempre está andando lado a lado, né? Que as pessoas quando falam, os mais velhos quando falam, certa planta é boa para certa doença, ela pode não saber o conhecimento científico da planta, do uso da planta, mas através da sua experiência, através dela já ter dado essa planta em forma de chá, em forma de mel, em forma de alguma coisa para a pessoa que estava doente, e aí ela já descobriu que aquela planta serviu para aquela determinada doença, tá bom? E nós ficamos por aqui com mais essa aula e acessem a plataforma Eduque para ter acesso a essa aula e muitas outras. Até a próxima. Tchau, tchau.